Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui hoje para ler um texto do pastor Elias Werneck. Ele é bacharel em teologia e licenciado em filosofia. E ele é o pastor da Primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. O texto que ele escreveu chama-se Vitória do Caráter. E ele o fez para o devocional chamado-se Manancial, que é um livro de devocional diário, produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Nós leremos a porção bíblica de Neemias, capítulo 1. E antes de fazê-lo, vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesse nosso pequeno estudo. Senhor Jesus, que a gente possa aprender de Ti, que nós possamos aprender o exemplo de Neemias, um caráter ilibado, um caráter que realmente nos mostra o que devemos fazer. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, Neemias 1. Então, vai falar da preocupação de Neemias com Jerusalém, né? Porque alguém vai lá e conta para ele como é que estava Jerusalém, tudo destruído e tal, e aí ele fica, nossa. Então, a preocupação de Neemias com Jerusalém. Então, essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então eu disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, Neemias aí está contando essa situação a respeito do pessoal que veio lá de Judá e viu o miserê que estava em Jerusalém, todo aquele pessoal lá que tinha voltado do cativeiro. O pastor Elias Werneck escolheu o versículo 11, que diz assim, ó. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Bem, Neemias é Mega Master Plus, é o top das galáxias em termos de líder, né? Ele é exemplo para todos nós. Assim, sempre que eu preciso aprender alguma coisa em relação à liderança, eu aprendo com Neemias, né? Então, quando a gente quer novas lições sobre liderança, lê Neemias. Inclusive, Rick Warren tem um livro bem legal sobre liderança a respeito de Neemias, que vale a pena os irmãos lerem. Bem, ele era um homem de Deus, ele estava no meio daquele pessoal que não era
de Deus, né? Eram pessoas que não eram filhos de Israel. Mas ele conseguiu, no meio daquele pessoal lá, uma credibilidade incrível. Eu acredito que até pelo trabalho que ele desenvolvia, estava sempre bem-humorado, sempre disposto. Eu imagino que ele era aquele funcionário, aquele colaborador, aquele empregado, aquele servo, aquele escravo que todo mundo gostaria de ter, né? Que é uma pessoa disposta e feliz, a despeito de estar longe do seu povo. Então, ele conquistou credibilidade com o caráter que ele tinha e em benefício ao povo dele. Porque se ele não fosse bom caráter, né? Se ele não demonstrasse ao rei que tipo de pessoa ele era, ele não conseguiu nada com o rei. Nesse texto que a gente leu, a gente viu a oração que Neemias faz, né? Então ele está na iminência de falar com o rei. Ele falou, bom, quem que pode me ajudar nesta façanha? É o rei Artaxerxes. Mas ele não fez tudo bagunçado, eu vou lá e já falo, já resolvo. Não. Ele, primeiro, ele montou uma estratégia, né? Porque o rei Artaxerxes era o rei da Pérsia. E ele não tinha contato com as coisas da religião, do Neemias. Ele não sabia quão importante era tudo aquilo, né? E Neemias queria pedir pelo povo dele. Queria pedir que o rei tivesse misericórdia, né? Para que ele pudesse continuar um serviço que já estava sendo feito por Esdras. Esdras já tinha feito uma parte, né? E ele queria dar continuidade. Então, ele queria pedir para o rei Artaxerxes a autorização para reerguer os muros de Jerusalém, que era fundamental naquela época para uma cidade, né? Porque uma cidade que não tivesse muros, ela não tinha absolutamente nenhuma segurança. Então, a gente aprende aqui com Neemias, ó, duas lições muito, muito preciosas. A primeira é o seguinte: Neemias, ele vai ensinar pra gente que a gente não pode fazer as coisas bagunçadas e que nós temos que ter dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus. Este copeiro, esta pessoa que não tinha um lugar de destaque no palácio, ele ensina pra gente a lição de como é importante que a gente dependa de Deus. Então, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai orar. Ele vai pedir que o Senhor tenha misericórdia, que abençoe os planos dele, que ele possa realmente abençoar o povo com a bênção que o Senhor iria lhe conceder quando ele fosse falar com o rei da Pérsia. Então, ele depende do Senhor para levar adiante o seu plano. Então, se o Senhor estivesse com ele, o rei não iria se opor, né? Então, porque o que a gente faz? Primeiro a gente faz o plano e depois a gente quer a bênção de Deus, né? Então, aqui Neemias ensina o quê? Que nós temos que depender do Senhor. E, em segundo lugar, o que ele faz? Ele nos mostra que não tem jeitinho brasileiro, né? A gente não pode ajudar Deus, né? Que o sucesso dele ia depender extremamente daquilo que o Senhor iria lhe conceder. Não era do jeitinho dele, né? Ele só seria favorecido pelo rei se o Senhor o abençoasse. Então, o que ele fez? Ele orou primeiro e depois montou a estratégia, né? Ao passo que nós muitas vezes fazemos o quê? Primeiro a gente faz o plano, né? Eu vou fazer assim, assada, né? Aí depois a gente pede para as pessoas nos ajudarem em oração para aquilo dar certo. E o que Neemias está nos ensinando? Que nós temos que primeiro entregar para o Senhor e depois sim fazer os planos, né? Porque, como diz a palavra, né? O homem pode fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor, não tem jeito. É do Senhor que vem a resposta. Então, a pergunta que não quer calar é: a gente está agindo de que forma? Da mesma forma que Neemias, sendo prudentes, procurando a bênção do Senhor, ou a gente está depositando toda a nossa confiança nos nossos próprios planos e relacionamentos, né? Então, eu penso assim, eu conheço um cara que é gerente de uma empresa, eu vou lá e vou conseguir um emprego para o meu irmão e tal, porque eu tenho influência. Ao invés de primeiro a gente orar para que o Senhor revele se é para a gente fazer aquilo mesmo, e se for para fazer, o Senhor certamente vai abrir a porta e vai dar aquele emprego para o nosso irmão, nosso parente, enfim, qualquer que seja o plano. Então, que a gente possa
seguir o exemplo de Neemias e aprender com ele, que é, em primeiro lugar, depender do Senhor, então orar, colocando nas mãos dele, que nós somos dependentes dele, e em segundo lugar, não dar um jeitinho para resolver as coisas, mas sim ser favorecidos pela bênção do Senhor. Amém? Bom, nosso manancial termina assim. Neemias apresentou os seus planos a Deus. Ele não os impôs ao Senhor. E a gente tem que fazer do mesmo jeito, seguir o seu exemplo, né? Então, em vez de a gente fazer o plano e falar, ó, Senhor, é desse jeito que eu quero, ao contrário, né? Nós temos aqui ser dependentes do Senhor. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui, deixando um abraço daqueles lá de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero lembrar os irmãos que em 2022 você tem que crer, você deve crer, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, logicamente, terão o seu caráter moldados como Neemias. E certamente alcançarão a vitória. Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.